Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui numa série de vídeos que tem como objetivo fazer com que nós tenhamos uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia em um ano. Esta série nós temos intitulado como Em um Piscar de Olhos. Já fizemos estudamos alguns livros e agora estamos nos livros históricos da Bíblia, lá no Velho Testamento. E especificamente hoje nós vamos tratar de um livro muito importante, o livro de Ruth. Esse livro, é interessante saber que a Bíblia, com seus 66 livros, somente 2 livros receberam um nome feminino. Um deles é esse que nós vamos estudar, o livro de Ruth. Um outro que mais para frente será estudado será o livro de Esther. Esse livro, ele tem como panorama geral, vamos tratar como se fosse um livro que ele conta uma história de uma família que tem certas dificuldades na região onde morava, mas que depois, com as bênçãos de Deus, se torna uma bênção para toda a humanidade. O livro de Ruth tem como autor, segundo a tradição judaica, o profeta Samuel. Sim, o profeta Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul. E logo em seguida, também ele ungiu o futuro rei, o segundo rei, que seria Davi. Esse rei Davi, ele entra num certo momento deste livro como parte da história da humanidade que Deus providenciou desde a antiguidade para resgatar a humanidade e trazê-la novamente à sua presença. Então, Samuel, o profeta e praticamente o último juiz daquela época, fez com que esse livro se tornasse público, notório, porque a história de Ruth, ela tem lições muito importantes para a nossa vida. O livro é pequenininho, eu até digo que pode ser lido numa só sentada. Aliás, é um livro que é gostoso de ler. Você acompanha os trechos, vê como que ele se discorre a parte boa, a parte ruim, e consegue verificar que Deus está atuando ao longo do tempo. Aliás, a nossa vida, muitas vezes, nós não sentimos o atuar divino em nossas vidas, mas ao longo dos anos e olhando para trás, conseguimos ver que, se não fosse pela graça e pelo amor que Deus nos dá, faz com que a gente esquecesse muitas coisas. Então, portanto, ele é um livro que é classificado como histórico, porque ele conta uma história, mas uma história que tem um drama e, como se fosse um romance, tem um final feliz. Tem poucos personagens também. Vou citar os principais, porque esses são os que, nesse drama de viver naquela região, que se tornaram conhecidos. Geralmente, nomes femininos não são citados na Bíblia. Não por causa da pouca importância, mas sim porque a mulher tinha um papel muito secundário na cultura judaica. Noemi é um dos nomes. Elimeleque, outro nome. Seus filhos, Malom e Quilion. Nomes estranhos, né? Para nós é um nome que não é conhecido. Orfa, Ruth, apareceu o nome de Ruth. O nome de Ruth é que dá o nome ao livro. Então esse personagem deve ter uma importância grande nesse contexto do nosso estudo. E Boaz, este também, cidadão que vivia na época que aconteceu essa história. Aliás, por que começou essa história? Porque lá em Belém de Judá, onde moravam Noemi com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, teve um período de grande estiagem e havia fome naquela região. Isso está praticamente descrito no primeiro versículo do livro de Ruth, do capítulo 1, versículo 1.
Nós vemos que tiveram que tomar decisão. Interessante, a Bíblia também cita que Belém significa, cidade de Belém significava a cidade do pão. Mas naquela época, Deus tinha retirado a sua mão e os campos não estavam produzindo. E essa família, de 4 personagens no início, tomou uma decisão drástica: sair de Belém de Judá e ir morar em outro país. Se tornaram estrangeiros em busca de novas oportunidades. Então, o esboço está ali. Saída de Belém de Judá para Moabe. Seria o país que ficaria a leste do Rio Jordão. Está descrito nos primeiros 5 capítulos sobre essa saída e tudo que ocorreu. No início a gente vê que é uma espécie de um resumo, que ao longo do tempo nós não conseguimos medir essas distâncias, mas quando a gente verifica que a história deve se concentrar no personagem principal. Veja, já no capítulo 1, do versículo 6 ao 22, que é o último versículo do capítulo 1, já há o retorno, a volta de Moabe para Belém de Judá. E na parte 3, nós vemos uma subdivisão, que vai do capítulo 2 ao 4, que é o capítulo final do livro, em que Ruth, o personagem e que dá o nome a esse livro, ela vai casar com Boaz. Então, a subdivisão se trata de colhendo nos campos de Boaz, isto é a figura de Ruth. Ruth casa-se com Boaz, então aí há um romance muito bonito. E o final do livro vai mostrar a descendência de Ruth e Boaz. Essa família de Noemi, constituída de seu marido Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion, saíram daquela terra porque havia muita seca. Os campos não estavam produzindo. E o que aconteceu? Eles encontraram uma forma de buscar novas oportunidades. E eles foram então para esta terra que eu já citei, que era uma terra em que lá não servia-se e não se adorava o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Não era o Deus de Israel, não era o Deus deles. Aliás, provavelmente o nome do Deus que era cultuado lá com frequência era Demos. Veja que nome. Moabe foi dado por Deus aos descendentes de Ló. Lembram de Ló? Ló, aquele sobrinho de Abraão que teve que se separar de Abraão na época da peregrinação, foi morar na região de Sodoma e Gomorra, e assim teve muitas situações em que os descendentes de Ló é que foram morar nessa região que era de Moabe. Aliás, quando o povo conduzido por Moisés, saindo do Egito, passou pelas terras de Moabe, Deus avisou e disse a Moisés que ali não tomassem aquela terra, porque ela tinha sido dada aos descendentes de Ló. Isso está lá em Gênesis 19:37. Em chegando lá, tentaram fazer a vida, assim como muitos de nós ou nossos parentes vão buscar em outras cidades, em outros países até, melhores oportunidades para viver. Contudo, as coisas não correram tão bem quanto eles pensavam. Em algum tempo depois, no período em torno de 10 anos que lá moraram, o pai da família, o seu Elimeleque, falece. Em ficando viúva Noemi, ela tinha um amparo ainda de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Estes, já em idade de casar, então, portanto, moços, casaram-se com mulheres moabitas. E é importante citar que os descendentes de Israel
os descendentes de Abraão, efetivamente tinham recebido ordens expressas de Deus através de Moisés para que não se misturassem com os povos ao redor. E significaria que também não deviam dar e casar com pessoas estranhas ao povo judeu. Então aqui nós vemos que tomaram uma decisão errada, casaram com pessoas ou mulheres moabitas, porque lá viviam. Malom casou-se com Ruth. Ruth de novo. Essa figura é importante, não devemos esquecer. E esse registro do casamento está lá em Ruth 4:10. Quilion casou com Orfa. Nada de ter noção de que sejam parentes, mas o que aconteceu é que, sem filhos, essas duas mulheres também ficaram viúvas. Malom e Quilion, nesse período de 10 anos, faleceram também. Puxa vida, agora não eram só Noemi que estava viúva, mas também as outras duas ficaram viúvas, 3 viúvas. Seja naquela época, na cultura que lá tinha, ser viúva era um grande problema. Não havia amparo para essas pessoas. E se não tivessem descendentes que pudessem cuidar delas, geralmente passavam necessidades. Diante desse quadro em que ficaram anos lá, sem receber efetivamente a bênção de Deus, Noemi em si olhou para as suas noras e verificou que, desse tempo todo, nada teve de proveitoso, a não ser a companhia, o amor, a lealdade dessas duas moabitas. Sabendo que naquele período Deus voltou a abençoar a região de Israel, onde eles moravam, Noemi tomou a decisão de voltar para a terra natal, voltar para Belém de Judá. As suas noras, que estavam ali apegadas a princípio com Noemi, também resolveram voltar e ir para Israel. Agora veja, do ponto de vista de Noemi ser estrangeira e voltar para seu país, essas duas moabitas inverteriam seu papel. Elas se tornariam estrangeiras na terra de Israel. Costumes diferentes, deuses diferentes. Mas aqui, nas entrelinhas, nós conseguimos tirar a seguinte conclusão. Apesar de todos os problemas que sobrecaíram sobre Noemi, temos certeza de que ela falou sobre Deus, o verdadeiro Deus, para Ruth e Orfa. O que acontece então? Ela toma a decisão, as noras que eram apegadas também foram. Mas chegando no caminho, Noemi chegou à seguinte conclusão. Espera aí, vocês são jovens, eu já tenho idade avançada, não poderei ser mais mãe e não tenho mais como fornecer filhos para vocês esperarem e casarem com eles. Mas voltem para suas casas, para suas mães, seus familiares e formem famílias. Vocês têm todo esse direito. Houve um momento de choro, despedidas e Orfa efetivamente achou que essa seria uma solução a mais correta a tomar. E ela, despedindo-se das duas, voltou para Moabe. Contudo, o que nós lemos em Ruth 1, 16 e 17, aqui existe uma decisão muito forte de Ruth. Ruth não quis voltar e se apegou a Noemi. Então, a escolha de Ruth faz-nos lembrar de que certas escolhas que fazemos têm consequências. Aliás, todas elas. Aqui
no versículo 16, Ruth respondeu para Noemi: olha, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. O versículo 17 continua: aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Esta foi a escolha de Ruth. Ela tomou a decisão de acompanhar a sua sogra para um outro país. E aqui é importante que ela, com certeza, já tinha ouvido falar desse Deus Criador e o Deus de Israel. E ela toma essa decisão aqui, que o Deus de Noemi seria o Deus dela também. Então, a tradição de Moabe estava sendo deixada para trás. Muito bem. O que nós podemos pensar sobre isso? Muitas vezes, nós tomamos decisões e elas podem acarretar para o nosso bem ou não. E decisões que podem ser para a vida toda e estendendo-se para a vida eterna. Aqui tem uma pergunta para a gente pensar. É correta a minha decisão de servir ao Deus vivo e verdadeiro? Os outros percebem que eu o sirvo? Sou uma fiel testemunha? É importante entendermos que essa decisão que nós tomamos como cristãos verdadeiros tem como responsabilidade demonstrar que somos fiéis a esse Deus que cuida, que é misericordioso, que é amor. Vamos tratar agora da volta, efetivamente, de Noemi e Ruth para a região de Israel onde ela morava. Há todo um cenário montado, é como se mudasse aquilo que ruim ficou para trás e agora estariam iniciando uma nova vida. Quando chegaram, Noemi com certeza deve ter envelhecido, que as pessoas começaram a perguntar, as mulheres da região, não é esta Noemi? Estavam em dúvida e ela contou toda a história que ocorreu, que ela saiu com disposta, saiu com esperança, né, para formar uma família unida e progredir, e volta somente sozinha praticamente, e com uma estrangeira, que nesse caso era Ruth. Depois ela até reclamou, porque Noemi significava um nome, todos os nomes judeus, os judaicos, ou os nossos nomes, geralmente têm um significado. O dela era agradável, contente, alegre, podia se traduzir de várias formas. Era uma pessoa que com certeza era simpática e expansiva, mas voltou praticamente de mãos vazias, sem nada daquilo que ela imaginou que pudesse viver num país estrangeiro. Olha, tem situações que isso se repete em muitas situações, não só aqui no nosso país, mas ao redor do mundo, né? As pessoas buscam melhores oportunidades, mas às vezes não conseguem e retornam, como diz lá no trecho, de mãos vazias. Agora nós vamos falar sobre esse novo cenário em que Ruth vai ser efetivamente a protagonista, aquela que deu o nome ao livro. Em chegando, se estabeleceram em algum lugar da região da terra delas, porque o importante é que eles precisavam manter aquela terra que Elimeleque, o falecido, tinha já herdado dos seus antepassados. Se não tivesse herdeiro, as leis lá daquela ocasião, da região,
tinham que buscar alguém que resgatasse aquela terra, já que não havia descendentes masculinos. Bom, certa ocasião, Ruth foi falar com Noemi, dizendo que ela ia buscar alimento, tinha que se virar. E como estava no período da colheita da cevada, ela foi em busca de sustento num tipo de atividade não contratada, e sim de colher as sobras que ficavam para trás quando aqueles contratados para a colheita eventualmente deixassem cair. Era como se fosse buscar, ou a palavra era rebuscar, aquilo que foi deixado para trás. E isso era permitido. Já estava colocado por Moisés que, quando se fizesse a colheita, não se devia buscar aquilo que tinha deixado, nem os cantos das lavouras, que se deixassem para os pobres. E nessa situação, Ruth entrou numa dessas lavouras para a colheita de cevada. Isso está lá escrito já no capítulo 2, entre os versículos 2 e 3. Em fazendo isso, chega o proprietário daquela terra. E esse proprietário cumprimentou todos e perguntou para o responsável quem era aquela moça que estava ali rebuscando a colheita. E o capataz efetivamente explica que aquela era a nora de Noemi, aquela que tinha voltado para Israel. Ele, reconhecendo que havia um parentesco entre ele, Boaz, que era um homem bem-sucedido. A Bíblia diz que ele era um homem rico e que efetivamente não mostra que ele era casado ou não. O que acontece é que Noemi, quando Ruth volta, tem toda uma história aí que Boaz pede ao capataz e aos que estavam ali que não repreendesse, que ela fosse bem tratada e que ainda pudesse voltar aos outros dias para complementar. E não sair daquela lavoura, porque ele entendeu que isso seria uma coisa que ele podia ajudar essa família que não tinha sustento garantido. Quando Ruth volta dessa colheita, dessa forma como que ela conseguiu praticamente 22 quilos nos dias de hoje, de grãos de cevada. Noemi ficou surpresa e perguntou onde ela tinha ido fazer esse trabalho. E aí ela explicou que tinha ido nos campos de Boaz. E aí Noemi se atentou para o fato de que Boaz era um dos parentes próximos do falecido, ou do seu ex-marido, aquele falecido, Elimeleque. Diante desse fato, começa a criar um cenário também de buscar para sua nora Ruth uma forma de resgatar a herança que poderia ser perdida de terra, né? Então, o que acontece? Noemi orienta Ruth de como se comportar diante de Boaz. Isso está lá no capítulo 3, certo? Tem toda uma história explicando como que Ruth devia se comportar para que ela pudesse ser reconhecida e Boaz a tomasse futuramente como sua esposa, se assim o determinasse. Ok? Contudo, Boaz, sendo uma pessoa de possível resgatador, daqueles que redimiria a família de Noemi, que perderam-se os seus homens, o que acontece é que ele sabia que existia um possível resgatador mais próximo do que ele. Aí ele toma a seguinte decisão. Naquelas regiões em que as cidades eram pequenas, muradas, os que legislavam sobre a cidade geralmente se reuniam nas portas da cidade
para conversar e tomar decisões públicas. E uma vez tomada a decisão, ela era estabelecida. E o que aconteceu é que Boaz, sabendo da importância de resolver o caso de Noemi e de Ruth, ele vai lá, procura esse resgatador, esse parente mais próximo de Noemi, da qual não é citado o nome, e faz uma pergunta para ele, reúne 10 pessoas como testemunhas e faz a seguinte pergunta para ele: olha, Noemi precisa ser resgatada, porque senão a família, a terra que ela vai perder e vai passar para uma outra e perde-se a herança efetivamente. Perde-se o nome da família, o que era muito importante na época. Então, como está escrito lá em Ruth, capítulo 4, já no primeiro versículo, ele pergunta se esse parente mais próximo, do que não é citado o nome, estaria disposto a resgatar a situação da família de Noemi. A princípio, ele entendeu que seria fácil, ou que ele assumiria isso, certo? Por quê? Do ponto de vista de que não haveria nenhum mais descendente masculino para receber o nome da família e manter a herança da qual Elimeleque e Noemi tinham, ele entendeu, esse resgatador mais próximo, de que toda aquela herança se tornaria dele mais para frente. Contudo, Boaz explicou que, olha, uma vez resgatando Noemi, também ele teria que tomar como esposa a Ruth, que era a sogra de Noemi. Diante desse fato, com certeza esse resgatador próximo fez alguma análise e disse: não, então não vale a pena, porque se Noemi, que tinha que ser casada, ia ser recebida como esposa desse resgatador, tivesse filhos, e um filho masculino, homem, toda aquela herança que ele estava imaginando que pudesse agregar às suas propriedades, ficaria com a família de Noemi. Então ele chegou à conclusão que não era vantajoso não. Então disse: olha, não posso resgatá-la, e você então, Boaz, fica à vontade para tomar essa decisão. E ali existe uma mecânica de como se faz esse resgatamento, de como é que publicamente se faz e define isso. Então, mostra-se ali no capítulo que ele reúne as autoridades e torna publicamente, Boaz, que ele vai ser o resgatador da família de Noemi através do casamento que ele vai ter com Ruth. Lá no capítulo 4, do versículo 13, mostra efetivamente que Boaz tomou todas as providências e com certeza houve festa, que a Bíblia não cita, porque era tradição receber a sua futura esposa diante de festas, como apareceu naquelas bodas de Caná da Galileia, em que Jesus participou de um casamento. Por que é importante essa história a ser contada e foi incluída na Bíblia? Vamos pensar um pouco. Primeiro, o nome desse livro se tornou o nome de uma mulher, o que já é uma exceção. Diante dessa história, há por trás a mão de Deus operando ao longo do tempo. Sabemos que Deus tem um plano para todos nós e para toda a humanidade. E isso começou desde o início da fundação do mundo, em que o homem rejeitou o plano divino, tornou-se uma pessoa, ou o homem como humanidade, não quis viver longe de Deus. E tudo isso trouxe consequências que para o homem e para toda a humanidade, de estar longe de Deus não tem bons resultados. Mas Deus, na sua imensa
grandeza, de amor inefável, como a própria Bíblia diz, conseguimos ver nesse pequeno livro de Ruth que Deus estava preparando o caminho que já tinha sido iniciado desde a fundação do mundo e que estava passando agora por esse período lá do final de Juízes, por uma fase que foi registrada, provavelmente por Samuel, em que Ruth, casando-se com Boaz, trouxe de Belém de Judá, onde que eles estavam, deu um filho. E esse filho, na sequência da sua descendência, foi trazendo até a descendência e o nascimento de Jesus. Nos últimos versículos de Ruth, para nós complementarmos, mostra que o filho de Ruth com Boaz se chamou Obed. Esse Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Isto está lá nos últimos versículos do capítulo 4 de Ruth. Nessa sequência, nós vamos verificar que Jesus, o Cristo, o Messias prometido, o leão de Judá, que os profetas em muitos séculos previram a chegada, faz parte dessa genealogia em que Ruth, uma estrangeira, foi inserida na genealogia do Salvador do mundo. É importante ver que Deus não estava focado somente na nação de Israel. Ele escolheu este povo para que dali nascesse o Salvador. Mas mesmo assim, em algumas oportunidades, Deus trouxe pessoas estrangeiras, como no caso de Ruth, e fez dela parte da genealogia da qual chegou o nosso Salvador. Temos aqui um panorama muito breve do que foi a história de Ruth. Para encerrarmos, temos Boaz foi o resgatador de Ruth. Está ali na história. Boaz, ele é como se fosse uma figura de Jesus no livro de Ruth, porque ele foi aquele que resgatou, fez com que a família do nome de Elimeleque não se perdesse. Jesus veio ao mundo para resgatar, através de sua morte e ressurreição, todo aquele que nele crê. Aquele versículo famoso que está escrito lá em João 3,16. Portanto, Ruth, sendo uma estrangeira, entra nessa genealogia, mostrando que o plano de Deus não é só resgatar efetivamente o povo de Israel, mas através de Jesus, seu único filho, homens e mulheres de todas as raças, tribos e nações podem fazer parte da família de Deus. Espero que esse livro possa incentivá-lo a ler mais a Bíblia. Temos um plano para estudarmos, portanto, todos os livros da Bíblia em um ano. E também incentivamos para que leiamos neste ano a Bíblia de forma completa. Ouvindo ler a Bíblia é como se Deus estivesse falando conosco. Ouvir a voz de Deus através dos testemunhos que ali estão faz com que nós cresçamos na fé e reconheçamos que só o Senhor é Deus. A Deus toda a glória seja dada.